Uma boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Eu farei a leitura dos versículos 1 a 10. E peço que, por gentileza, você acompanhe aí na sua Bíblia. Lucas, capítulo de número 12. Eu farei a leitura dos versículos 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Palavra de Deus para a nossa vida nessa noite, tanto para você aqui presente conosco, quanto para aqueles que nos acompanham aí através da internet. Se eu não me engano, foram os Titãs que perguntaram de que nós temos fome, né? Você tem fome de quê? Eu perguntaria nessa noite, você, meu irmão, minha irmã, você tem medo de quê? De que você tem medo? Pode ser que você tenha medo, por exemplo, de envelhecer. Pode ser que você tenha medo de ficar doente, de receber uma notícia, um diagnóstico que vai de alguma maneira te abalar emocionalmente. Outros têm medo de viver solitários. Outros tantos têm medo de, por exemplo, não encontrar o amor da sua vida, estão em busca do companheiro, da companheira e têm medo de não encontrá-lo. Muitos de nós têm medo, por exemplo, da violência. Quantas vezes nós não conversamos sobre o medo da violência que nós enfrentamos, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro? Ou pelo menos, muitos de nós temem, por exemplo, a morte. Não é? Eu acabava de falar com o Indiomar na segunda-feira, e aí o Davi estava perto de mim e ouviu a minha conversa, e o Davi fez uma observação que eu fiquei impressionado, e me moveu para compartilhar também esse texto aqui com vocês. Não sei nem se ele vai se lembrar disso, mas ele falou o seguinte, poxa pai, quanta gente perdendo o pai nesse tempo, não é? O tio Cid perdeu o pai. O tio Duzi perdeu o pai. Você perdeu o pai. Agora o tio Indiomar perdeu o pai também. Nós acabamos de orar uma vez mais pela família do Indiomar. Pode ser que você, como eu, não é? E como muitos de nós, tenha medo da morte. O medo, meu irmão, minha irmã, seja ele da natureza que for, ele de alguma maneira faz parte da nossa vida. Como seres limitados que nós somos,
frágeis que nós somos, que não conhece o futuro, que não conhece o amanhã, como todos nós somos, de alguma maneira, em algum nível, de alguma forma, a gente lida com o medo na nossa vida. O problema é quando esse medo, ele extrapola. O problema é quando esse medo sai do nível assim normal, a gente poderia dizer, do nível aceitável. E a gente pode concordar que nós temos vivido uma espécie de epidemia de medo no nosso país. Não apenas por causa da pandemia e do Covid, a gente tem falado muito aqui do púlpito da igreja, a gente tem vivido uma época de desalento, de desesperança, de medo, medo em relação ao amanhã. E Deus sabe disso, meu irmão, minha irmã, Deus sabe disso, Deus tem consciência disso. É por isso que ao longo da Bíblia nós vamos ouvir várias vezes Deus dizer para vários homens e mulheres que caminharam com Ele ao longo da sua história: não tenham medo, não tenham medo. Jacó, Isaque, Abraão, Moisés, Josué, Raabe, Rebeca, Elias, Davi, ouviram isso do Senhor, e tantos outros, só aqui para citar alguns. Para repetir, o Davi, no Salmo 23, o Davi sabe, e a gente confessa isso várias vezes: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu enfrente os perigos e as dificuldades mais terríveis, o que o Davi diz? Eu não temerei mal nenhum. E ele dá 3 razões para não temer esse mal. A primeira é que ele não está sozinho. Ele está com Deus. Eu não temerei mal nenhum, por quê? Porque tu estás comigo. E as outras 2 razões é porque eu sei que o Senhor me orienta e eu sei que o Senhor me protege. Porque ele fala: o teu bordão que me conduz, o teu bordão que me guia, o teu bordão que me coloca de volta no caminho quando eventualmente dele eu saio, me conduz, o Senhor me orienta, e o teu cajado que me protege, que afugenta as feras, que me guarda, o teu bordão e o teu cajado me consolam. É claro que Deus, Cristo, o Espírito Santo sabem dessa nossa dificuldade, por isso, várias vezes nas Escrituras, nós vamos ver textos que nos ajudam a lidar, a colocar, vamos dizer assim, esse medo que a gente sente num nível controlado, tanto quanto nos for possível lidar com ele. E o texto diante de nós nessa noite, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, é um desses. Então a gente vai entender aqui um pouco desse texto, olhar um pouco mais detidamente, e aí, com a graça de Deus, recolher dele algumas lições. A primeira, a aproximação do texto, assim, vamos dizer, para a gente entender por que Jesus está falando o que está falando aqui com os discípulos que estavam amedrontados. Jesus mais de uma vez diz para eles não terem medo. Eu peço que você vá aí no capítulo 11, que você volte no capítulo anterior para entender aí o contexto do que está acontecendo. Veja, por exemplo, aí a partir do versículo 37 do capítulo 11, que Jesus ele faz assim uma acusação forte, categórica, contra aqueles falsos religiosos, homens hipócritas, não é? E tudo vai começar com um convite que Jesus recebe para jantar, não é? E o anfitrião percebe que Jesus não respeita ali alguns dos rituais, alguns dos ritos para o momento da refeição. E aí Jesus, né, que a gente sabe, aproveita cada momento para ensinar, para falar a verdade para cada um de nós. Ele meio que coloca o dedo na ferida, dizendo, por exemplo, que, olha, vocês estão muito preocupados com a aparência, vocês estão muito preocupados com o que as pessoas estão vendo, mas o interior de vocês está cheio de maldade. Cuidado, cuidado, cuidado com isso. Vocês, na verdade, não têm noção do que é a vontade de Deus. Vocês estão fazendo aqui um grande teatro religioso. O caminho de Deus não é esse. Olha, vocês são tão meticulosos que vocês têm sido capazes de detalhar e escolher os galhos das hortaliças. Vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, e está certo, vocês têm que fazer isso mesmo. Mas em contrapartida, vocês agem com injustiça, vocês agem com maldade. Esse não é o caminho que Deus tem para vocês. A coisa vai piorando.
assim, a coisa vai piorando. Chega no versículo 45, um dos intérpretes da lei ali, ele se ofende. E ele meio que tomar as dores para defender os seus colegas. E aí Jesus, gente, Jesus tinha hora que ele precisava de um assessor de imagem, não tem isso hoje? Não é? Os atletas, os atores, eles têm toda uma equipe, todo um aparato, não é? Não, assim, não foi isso que ele quis dizer, não é? Aquela situação não foi bem assim, né? Jesus, às vezes a gente olha assim, parece que ele precisava de um assessor de imagem, porque ao invés dele ficar quieto, como talvez nós faríamos, não, ele vai, e olha aí nos versículos 51, 53 e 54, ele diz assim, ó, não tem nada de novo acontecendo. A mesma maldade que estava, por exemplo, no coração do Caim, que matou o seu irmão Abel, a mesma maldade que estava no coração de tantos homens que mataram os profetas ao longo da história, está no coração de vocês também, diz Jesus para aqueles falsos religiosos. Por isso, esse é o contexto. Não é? Por isso a gente chega no capítulo 12, e embora o texto diga aí, não é, houvesse uma miríade de pessoas, né, miríades de pessoas desejando ver Jesus, tocar em Jesus, ouvir Jesus falar, Jesus se detém especificamente nos seus discípulos, né, e passa a dizer a eles três coisas. A primeira coisa é o seguinte, ó, cuidado com o fermento dos fariseus. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Cuidado com o fermento deles, que ele mesmo explica, né? Essa que ele usa é a hipocrisia. Cuidado com o que eles estão falando, cuidado com a postura deles, cuidado com a maldade deles, para que isso não contamine vocês de alguma maneira. E ele continua, porque toda essa falsidade, toda essa hipocrisia, vai resistir. Esse teatro vai chegar uma hora que vai acabar. Não tem nada oculto que não venha a ser revelado. O que eles estão fazendo às escondidas vai ser anunciado pelos eirados, né, pelos telhados. Ou seja, vai todo mundo ficar sabendo, como de fato a gente sabe hoje. De fato, né, isso se demonstrou realidade. E a terceira coisa que Jesus diz é para que eles não tivessem medo. Não tenham medo. E Jesus fala algo que é interessante, né? Porque eu me referi agora há pouco que pode ser que o nosso maior medo, a nossa preocupação, seja exatamente da morte, né? Seja exatamente da morte. E aí Jesus vai e vira para os discípulos, olha aí os versículos 4 e 5 do nosso texto, e diz, meus amigos, não temam os que podem matar o corpo. Ou seja, Jesus vai logo no nível mais alto de medo e de preocupação dos discípulos. Não temam os que podem matar o corpo. E depois disso, nada mais podem fazer. Na verdade, eu vou mostrar a vocês a quem vocês têm que temer. Porque veja, meu irmão, minha irmã, qual é a preocupação aqui de Jesus com os discípulos? Não é? O pessoal estava tramando a morte de Jesus. Se o pessoal estava tramando a morte de Jesus, muito possivelmente, quem seriam os próximos a morrer? Os discípulos. Ora, se vão pegar o nosso mestre, daqui a pouco vai sobrar para a gente também. Se vai dar ruim, como nós diríamos hoje, para Jesus, vai dar ruim para a gente também. E Jesus percebe o coração deles amedrontados, porque o entendimento daqueles homens, daqueles fariseus, é que Jesus blasfemava. E a lei dizia que aquele que blasfemava contra Deus deveria ser morto, apedrejado. Os discípulos estão sentindo que vai sobrar para eles também. E por isso estão atemorizados. E aí Jesus começa a dizer para eles que eles não deviam temer aqueles homens, eles deviam temer sim a Deus. E veja, gente, esse temor aqui não é medo. Não é o medo, por exemplo, como tem gente que tem medo de escuro, não é como tem gente que tem medo de algum bicho específico. Não é esse. É temor aqui. Temor. Temor, a gente sabe, é aquela reverência. É aquela consciência que nós passamos a ter à medida que a gente vai se relacionando com Deus, de quem Deus é, de como Ele age, do poder que Ele tem, da verdade que há na Sua palavra. E Jesus ilustra, não é, o significado dessa reverência, desse temor, com duas imagens nesse texto, que a gente passou por elas aí.
né? A primeira imagem é a imagem dos passarinhos, a imagem dos pardais, você viu aí, né? Que eles não são esquecidos por Deus, diz Jesus. E qual é a ideia? Né? A ideia, a gente sabe, né? O sistema sacrificial em Israel era um sistema bastante complexo, né? Que ia desde sacrifícios mais simples até sacrifícios mais elaborados, sacrifícios líquidos, sacrifícios de animais e por aí vai. O passarinho era o mais barato, viu, João? Né? O passarinho, beleza? Tá bom? Comendo aí sua rosquinha, tá legal? Valeu. Né? O passarinho era o mais barato. Era o mais barato, porque a ideia era que todos pudessem, desde os mais humildes até os mais abastados, pudessem participar do culto ao Senhor. Você vai ver, por exemplo, no caso dos leprosos, o sacrifício deveria ser feito com 2 passarinhos. A gente vai encontrar isso ali em Levítico, capítulo 14. E o destaque que Jesus faz, gente, é muito interessante. Porque ele usa aí uma unidade de valor. Ele fala de um asse, não é? Ele fala de um asse. Para a gente ter ideia do que é isso, né? A gente vai se lembrar, por exemplo, do denário. O denário, você sabe, era o valor equivalente ao salário de um dia de um trabalhador. Então, fazendo uma conta muito simples, você pega o salário mínimo hoje, divide, acho que por 30 que divide para saber o valor do dia, né? Aquele valor do dia, agora para saber o asse, você divide o denário por 16. A Bianca fez a conta lá em casa agora à tarde. Dá R$ 2,28. Então, com R$ 2,28, presbítero Eduardo, nós poderíamos comprar até 5 passarinhos para chegarmos até o templo e oferecermos o nosso culto. Diego, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: mesmo um passarinho que valia muito pouco, não era esquecido por Deus. Guarda isso. Mesmo um passarinho que quantitativamente, financeiramente, tinha um valor muito pequeno, nem esse passarinho era esquecido por Deus. A segunda imagem é a imagem dos cabelos da cabeça, né? Se bem que assim, não funciona para todo mundo, né, reverendo Antônio Duzi, mas pula essa, né? A gente entende, né, Lucas? Né? A gente entende a mensagem, né? E que era uma ideia muito antiga, viu, presbítero Fábio? Não ri não, presbítero Fábio, não ri não, que o negócio aí também está meio esquisito. Mas eu vou ficar quieto, porque aqui atrás também está... Enfim, vamos lá, vamos falar sério aqui, né? Era essa imagem da contagem dos cabelos da cabeça, era uma imagem muito comum para Israel na antiguidade. Por exemplo, o Salomão vai falar que o seu filho não teria nenhum dos cabelos da cabeça retirado. É um símbolo de cuidado, né? Jesus fala lá em Lucas capítulo 21 que os discípulos não precisavam se preocupar, porque nenhum fio de cabelo da cabeça dele seria tocado sem a permissão de Deus. O apóstolo Paulo, quando o barco em que ele estava prestes a naufragar, ele fala para o pessoal: gente, vamos comer, não façam mais jejum, não é? Porque nada vai acontecer com vocês, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês vai se perder. A ideia aqui, mais uma vez, é esse Deus que nos conhece nesse nível de detalhe, que sabe o que se passa no meu coração e no seu, não nos abandona. Essa é a ideia, essa é a imagem. Jesus está falando isso para os discípulos. Esse Deus que nos valoriza muito mais do que valoriza passarinhos, porque ele fala que nós valemos mais do que pardais. Esse Deus que sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, é o Deus em quem nós podemos confiar. É o Deus que nos dá coragem e esperança para que a gente lide com o medo. Né? E, inclusive, ele vai caminhando para o final do texto, porque pode ser que no nosso coração e no coração dos discípulos de então, né, tenha algum receio pelo nosso comportamento. Mas se eu fizer alguma coisa que desagrade a Deus? Mas se eu trilhar um caminho errado, será que esse cuidado vai continuar? E aí Jesus conta essa história sobre o perdão para todos os pecados, exceto para o pecado contra o Espírito Santo, que muitas vezes é uma fonte de angústia, de preocupação para a gente. Mas que pecado é esse, reverendo Diego? Contra o Espírito Santo?
né? Esse pecado, meu irmão, é um assunto muito complexo, muito abrangente, a gente vai ter que ser aqui bem sucinto. Não é? Ele não é um pecado específico, não é uma ação pontual, específica, minha e sua. Não é? Esse pecado contra o Espírito Santo, não é? Ele é assim uma atitude contrária, reiterada, não é? Contumaz contra Deus. Essa é a ideia. Repetida, por exemplo, até o final da vida. Resistindo contra o Espírito Santo, sem a intervenção de Deus. E aí quem tem capacidade de saber, não é, qual o coração que não é alcançado por Deus? É só Ele. É só Ele. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Porque o apóstolo João vai dizer na primeira carta dele que se nós confessarmos os nossos pecados, ele coloca uma lista de pecados que podem ser confessados? Ele não coloca. Ele diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós podemos pedir perdão a Deus. Esse é o texto. Esse é o texto. E aí a pergunta persiste. Não é? A pergunta persiste. Por que eu e você, tantas vezes, sabendo disso, sabendo desse Deus que nos conhece no detalhe, sabendo desse Deus que nos valoriza, sabendo desse Deus que o pecado não pode nos fazer separação com Ele, nos afastar dEle, por que a gente ainda vive essa experiência de medo angustiante? Muitas vezes quase desesperador. Por quê? Por quê? Eu fiquei fazendo um exercício, não é? Um exercício, porque veja, Jesus está falando para quem, gente, aqui? Ele está falando para hoje? Ele está falando para os discípulos. Os homens que caminhavam com Jesus. Os homens que viram Jesus pegar um peixe e tirar uma moeda da boca dele. Que viram a experiência da multiplicação dos pães e dos peixes. Que viram Jesus chegar na casa da menina que estava morta. E a menina voltar à vida. E esses homens estão sentindo o quê? Estão sentindo medo. Então, em primeiro lugar, o que eu e você precisamos lembrar aqui é que não tem problema nenhum em sentir medo. Eu comecei falando isso. Ai, será que a minha fé é pequena? Será que Deus me abandonou? Será que meu coração está longe de Deus? Porque eu estou... Calma, calma, o medo faz parte da nossa vida. Mas eu fiquei pensando aqui, fazendo um exercício de imaginação. Primeiro, pode ser que a gente tenha lidado com o medo de alguma maneira além do limite, porque pode ser que a gente esteja duvidando do amor de Deus. Duvidando do poder de Deus, porque faça comigo, meu irmão, minha irmã, um exercício de imaginação. Faça comigo um exercício de imaginação. Será que nós temos algum controle sobre a realidade? Espera aí, Diego, não estou entendendo. Pensa, por exemplo, numa doença. Você tem algum controle sobre alguma doença no seu corpo? Eu tenho sobre o meu corpo. Eu posso dizer assim, eu não vou ter câncer. Eu posso dizer? Será que eu e você temos algum controle sobre um acidente, um evento da natureza? Pode ser que alguém estivesse se planejando para estar aqui conosco hoje. Mas às 5 horas ali na Tijuca, caiu o mundo. Pode ser que em outros bairros do Rio de Janeiro tenha caído também. E essa pessoa ficou impedida de estar aqui conosco. De repente está acompanhando a gente através da internet. Nós temos algum controle sobre a natureza? Decido o decreto que hoje não vai chover. Afinal de contas, eu vou para a igreja adorar o Senhor. Então, Senhor, hoje não chove. Nós temos algum poder para fazer isso? Nós não temos nenhum poder sobre isso. Nós temos, meu irmão, minha irmã, algum controle sobre as pessoas? Temos, Maurício? Será que a gente pode controlar as opiniões das pessoas? A gente está vendo a pessoa indo num caminho que não é legal. Não é isso, Guilherme? Você percebe isso muito claramente. E aí você senta com ela e fala com ela, ô meu amigo, o caminho não é esse. Não vai por aí, não faça essa escolha, não tome essa decisão. Aí a pessoa diz para você, mas eu quero. Mas eu quero.
Você tem algum controle sobre isso? A gente ora, a gente planeja, a gente conversa, a gente troca informação, mas a gente não tem poder. E isso é uma fonte constante de angústia para a gente. Nós queríamos ter mais poder. Agora, meu irmão, minha irmã, o fato de nós não termos poder não quer dizer que ninguém tenha poder. Deus tem poder. E Deus é bom. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Embora a gente muitas vezes não entenda porque ele age como age. O fato de eu não ter controle não precisa me fazer duvidar do amor e da bondade de Deus. E ele tem controle, presbítero Vitor, que talvez o caminho sempre e novamente para mim e para você seja entregar e confiar. Esse é um medo de um exercício que eu falei, mas tem um outro, e que tem a ver diretamente com esse que a gente acabou de falar. Pode ser que a gente tenha medo de que os planos de Deus sejam diferentes do nosso plano. Porque a gente gosta, não é? E a gente deve fazer isso. A gente gosta de pensar, de sonhar, de imaginar, de planejar. Tem gente que faz até planilha, viu, presbítero Eduardo? Faz gráfico, não é? E mostra, e faz projeção, não é? Eu conheço gente assim muito legal, né? Não vou dizer quem é para não constranger a pessoa, não é isso, presbítero Eduardo? O presbítero Eduardo é apaixonado, por exemplo, por gráficos e planilhas, não é? Aqui é uma piada interna do conselho, viu, gente? Então fica tranquilo que vai dar certo, tá bom? Não é? A gente às vezes tem medo, e eu gosto muito, não é? Quando o reverendo Cid fala sobre isso, que às vezes a gente desconfia das ações de Deus, das intenções de Deus, de que o plano dele seja diferente do nosso. E eu quero fazer um exercício novamente com você aqui de imaginação. Não é? Pensa aí, meu irmão, minha irmã, pensa aí em duas coisas na sua vida que você não fazia a menor ideia que ia acontecer e que transformaram a sua história. Eu penso muito facilmente em várias delas. Ontem eu ouvi uma noiva dizendo para o seu noivo isso. Eu nunca imaginei que naquele lugar, naquela hora, eu ia conhecer o amor da minha vida. Eu nunca imaginei. Eu não saí de casa um dia para ir para a escola pensando assim, naquela escola eu vou conhecer o amor da minha vida. A mãe dos meus filhos. Eu vou planejar tudinho, a gente vai namorar um ano, depois a gente vai terminar, depois a gente vai voltar, a gente vai ficar noivo, aí a gente vai casar, aí a gente vai ter 2 filhos, um vai ser Davi, o outro vai ser João. Eu não planejei isso. Eu não planejei isso. Assim como eu não planejei chegar num outro banco de escola e conhecer um rapaz que, apesar de mim, pregou o evangelho para mim. Presbítero Ezequias, apesar da mala, que até hoje eu sou, é verdade, mas eu acho que eu era mais naquela época, não é? Ele insistiu comigo, presbítero Eduardo. E aquela insistência do Átila mudou a minha vida. Eu não planejei isso. Ah, Diego, então é o quê? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que tem coisas que a gente planeja e a gente vai lá, realiza, e é legal. Mas tem muitas outras coisas que Deus faz e nos surpreende. Porque Ele é bom. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O Jeremias diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para vos dar o fim que desejais. Por isso eu quero caminhar para o final, dizendo para mim, em primeiro lugar, para você que está aí à distância conosco, para você que está aqui compartilhando comigo desse tempo, que a gente não precisa viver com medo. Nós não precisamos viver com medo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós servimos a um Deus que decidiu nos amar.
Ele decidiu. Nós não éramos nem nascidos quando Ele decidiu nos amar. E Jesus fala isso aqui nesse texto, atribuindo valor a mim e a você, demonstrando que mesmo os passarinhos muito frágeis, muito com valor muito baixo, ainda assim Deus lembra deles. Deus nota eles e nota a mim e a você também. E tem um detalhe aqui muito legal. O passarinho, presbítero Ezequias, ele não sabe disso. O passarinho não sabe que é amado. Ele não sabe que ele é cuidado por Deus, ele não tem consciência disso. Eu e você, hoje à noite, antes de dormir, quando nós formos fazer a nossa oração, nós podemos agradecer a Deus, nós temos consciência disso, Maria Luísa, do amor dele por nós. Não é? É clara que a intenção de Jesus para dizer isso para mim e para você. E em segundo lugar, nós não precisamos viver com medo, porque não há ninguém maior do que Deus que nos ame. Eventualmente a gente se ressente do desamor das pessoas. Nós não precisamos nos ressentir, podemos colocar elas diante de Deus, porque nós temos um Deus que nos ama. E o pior que pode nos acontecer de Jesus é a morte. É a morte. E aí Jesus vai e lembra que não é isso que nós temos que temer. O apóstolo Paulo entendeu isso, quando ele disse que para ele o viver era Cristo, e o morrer era lucro. E o morrer era lucro. Então, meu irmão, minha irmã, Diego, como é que eu faço para ter essa confiança? Como é que eu faço para crescer nisso, para que meu coração apreenda isso de fato e eu viva debaixo dessa realidade? Jesus dá a dica no final do texto. Ele fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos de Deus. O que ele está falando aqui para mim e para você? O que ele está falando para mim e para você é para a gente depositar a nossa confiança nele. Tê-lo como Senhor da nossa vida. Colocarmos Ele como fundamento da nossa vida. Isso serviu para o cobrador de impostos, serviu para o religioso hipócrita que vai encontrar Jesus de noite, serviu para o perseguidor da igreja, que suspirava ameaças contra a igreja. Para todos eles e para todos nós há esperança. Eu e você, meu irmão, minha irmã, não precisamos viver com medo. Por quê? Porque Deus se importa conosco, porque Deus decidiu nos amar e porque não há ninguém maior do que Ele que me ame, que ame você como Ele nos ama.